alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo conhecimento e filosofia para vocês. E hoje nós temos um tema muito bacana, muito legal. Mas antes disso, nós sempre trazemos para vocês algumas questões aliadas aí à concentração. Então, veja só, alinhe seu corpo na cadeira, por exemplo, perfeito? Isso, sente direitinho. Cadê o material? Cadê a caneta? Cadê o lápis? Cadê a borracha? Bota aí tudo perto para não ter dispersão, tá? Nós vamos tratar de um tema tão legal, de um filósofo tão importante como Epicuro, por exemplo, tá? Epicuro, um dos grandes filósofos da humanidade, e o Epicuro tem frases lindas. Eu te convido ali, aí ao Google, chamado hoje pai dos burros, né? O Google, colocar Epicuro frases, você vai ver que tem muita coisa legal. E o Epicuro é o dono da teoria epicurista, o epicurismo muito famoso, que nós vamos falar dele agora. E detalhe, você que vai fazer prova para o vestibular, eu sei que você tem esta intenção. Epicuro é um filósofo fundamental junto com a sua escola, o epicurismo. Tá? Então, obviamente, nós vamos falar do nosso grande filósofo Epicuro. Ó, o grande deflagrador da teoria epicurista, olha aqui, que serve de base até para Marx mais tarde, em suas teses, ok? E nós vamos tratar dentro deste epicurismo o hedonismo, certo? Então, este hedonismo, ele vai como doutrina da busca pela felicidade através do prazer, tá? Se apresentar de uma determinada forma para o nosso filósofo Epicuro e para o nosso, tá? A nossa escola, o epicurismo. Como é que ele trata o hedonismo? Primeiro é preciso a gente entender uma coisa importante. O hedonismo é uma doutrina, na verdade, assim, não é uma teoria propriamente dita, mas é uma forma, é uma fórmula, é uma maneira de você encarar a vida, os problemas que a vida oferece e aquilo que ela impõe, certo? Então veja só, você tem a fórmula de se abater, ficar triste, mas você pode ir à luta. Então, o epicurismo é uma possibilidade de você ter contato, de você suscitar, de você descrever, de você delinear aquilo que vai deflagrar o prazer e levar você à felicidade, tá? Muitos dizem até que Epicuro não produziu teorias sobre felicidade, que é muito confuso, mas não, na verdade existe sim uma produção para a felicidade, existe assim uma consideração para a felicidade, obviamente, tá? Não é como nós imaginamos, a qualquer custo, sem limites ou sem nenhum regulador, obviamente que existe. E aí é por isso que muita gente não consegue identificar, pontuar e reconhecer isto. Mas que fique bem claro, obviamente existe prazer, existe felicidade, mas eu preciso saber como alcançar. Eu preciso também obedecer determinados métodos, determinadas regras e condições, ok? Essas elaborações, essas produções são fundamentais também para esse processo, tá certo? Então, olha só, o epicurismo, tá, do nosso filósofo Epicuro, ele entra como uma doutrina ética. Primeira consideração que você não pode deixar de saber, doutrina ética. Olha só. Enquanto doutrina ética, enquanto elaboração de conceito associado à área da filosofia, que é a ética, olha só. Nós temos aqui, então, o impacto direto sobre o nosso comportamento. Ok? Comportamento. Ok? Então, veja só. Enquanto doutrina ética, obviamente que ela vai pegar o comportamento do indivíduo associado às suas virtudes, certo? Associado às suas virtudes, perfeito? E, claro, levado ao indivíduo. Então, nós temos o comportamento dos indivíduos e as suas virtudes. Veja só, quando nós temos essas três elaborações juntas, nós podemos entender, tá, qual é a funcionalidade do epicurismo, a que ele está a serviço. Então, este comportamento humano, a partir das virtudes que o ser humano vai condicionando
agregando, construindo, este indivíduo vai, na verdade, se credenciando a viver bem, a viver na felicidade, a alcançar os prazeres possíveis, obviamente, tá? Ou não. Então, o primeiro elemento que nós precisamos é credenciar o epicurismo como doutrina ética, comportamento, virtude, indivíduo, certo? Perfeito? E aqui essa doutrina ética do epicurismo a partir da liberdade. Olha só. A liberdade, a condição de liberdade, certo? Isso aqui inspirado no atomismo, certo? Até essa liberdade é algo fundamental dentro do epicurismo e para o alcance até do que nós consideramos como felicidade, como elemento associado ao prazer que gera a felicidade. Então, nós somos senhores do nosso destino. Então, aqui, ó, nós construímos nosso destino. Certo? Olha aqui. Então, enquanto construção da nossa vida, enquanto elaboração do nosso ser, enquanto elaboração dos nossos caminhos, o epicurismo ele nos traz uma condição de pensamento muito importante, em que a liberdade vai entrar de forma latente, vai trazer para a gente uma formulação mais adequada para entendermos e encararmos esta condição de vivência. Isso baseado na liberdade. Então, nós somos autores, certo? Ó, nós somos autores e, como autores, fazemos escolhas. Ok? E é bem aqui que a coisa vai se diferenciar. Tá? Bom, quando nós fazemos escolhas, necessariamente, as nossas escolhas, nós estamos utilizando, obviamente, o nosso livre-arbítrio. Tá? Esse nosso livre-arbítrio, ele vai depender de algumas condições básicas. Essas nossas escolhas, portanto, também dependerão de algumas condições básicas. E uma das condições mais elementares, uma das condições mais importantes, uma das condições mais fundamentais, sem dúvida nenhuma, é aquilo que nós temos enquanto racionalidade e conhecimento. Então, veja só, o nosso destino, as nossas escolhas, elas estão sob a jurisdição da racionalidade. E eu preciso disso, associado, obviamente, ao conhecimento. Ok? Olha aqui. Então, a partir do momento em que eu vou fazendo as minhas escolhas de forma livre, obviamente, tá? Eu preciso utilizar esta racionalidade, eu preciso tomar mão deste conhecimento, eu preciso construir tudo a partir daquilo que eu também tenho enquanto prospecção, enquanto descrição, enquanto utilização do próprio saber. Tá? Bom, o epicurismo ele jamais vai deixar de lado a possibilidade da racionalidade, ele jamais vai desprezar, tá, essa construção de conhecimento, embora seja uma doutrina ética, mas o conhecimento, a epistemologia, como a gente chama, né, o conhecimento, este conhecimento estará também muito presente, porque ele vai funcionar como um regulador também, ele vai funcionar como um condicionador, ele vai funcionar também como uma espécie de crivo. Tá? Então, a racionalidade, este conhecimento, ele serve muito bem como aquilo que vai dar o veredito de pode, não pode, de está certo, está errado, de vou fazer, não vou fazer. Se eu não tiver esta condição, eu vou extrapolar, eu vou deixar de forma ilimitada, e isso não conduz necessariamente a uma felicidade, de acordo com o que o epicurismo vai trazer, com o que o Epicuro vai suscitar para a gente, com que o prazer verdadeiro vai poder deixar para nós. Então, se nós formos fazer um equilíbrio, se nós formos balançar para um lado ou para o outro, no barco que é a felicidade, este mar que é o conhecimento, este vento embutido do conhecimento, esta técnica que o conhecimento vai favorecer, será uma condição ímpar, singular e fundamental para que alcancemos um prazer adequado e a felicidade por tabela, portanto. Então, olha só, essas nossas escolhas que fazemos, a partir deste elemento que é a racionalidade, tá?
a partir desse basilador, deste crivo, este crivo que é a racionalidade, que vai deixar passar aquilo que deve. É aqui que nós temos o prazer instaurado. O prazer, ele estará aqui, tá, dentro deste jogo. E aqui, este prazer trará o hedonismo, terá o hedonismo, tá? Obviamente, associado a ele, junto dele, agregado a ele. Então, este prazer, perceba que não é qualquer coisa. Então, a primeira diferença aqui que a gente vai fazer, ó, este prazer, ele não é qualquer coisa. Não é à la vontade. Não é, em momento nenhum, aquilo ilimitado ou sem nenhum tipo de formatação. Tá? Eu não posso ter o prazer fazendo qualquer elemento, utilizando qualquer meio, ou sem nenhum tipo de limite. Existe, tá? Aquilo que vai basilar tudo, conhecimento e racionalidade, vai ter este papel. Então, não é aquilo que eu considero como o que eu quero, aquilo que eu entendo como o não necessariamente. Porque eu preciso observar, eu preciso usar como base aquilo que a própria racionalidade e o conhecimento também vai me favorecer. Aquilo que vai ser descrito, aquilo que vai ser conduzido a partir, tá, daquilo que é constituído ou construído enquanto conhecimento, enquanto trazido pelo conhecimento, enquanto elaborado pelo conhecimento que eu já tenho tanto anterior como a minha própria produção, ou aquilo que ainda virá, certo? Então, quando eu consigo arquitetar, quando eu consigo chegar a este equilíbrio, quando eu consigo utilizar estes elementos, obviamente este prazer, este hedonismo, ele me leva a o que ele chama de aponia, certo? E a ataraxia. Ok? Olha aqui. Eu tenho esses movimentos, eu tenho estes elementos que são fundamentais dentro deste processo, tá, em que o prazer me consistirá e me considerará, me levará à felicidade. Esta aponia como ausência de dor no corpo, ausência de dor no corpo, e essa ataraxia como ausência de perturbação no espírito, perturbação no espírito. Ok? Então, entendamos da seguinte maneira. Se eu tenho, por exemplo, a racionalidade como guia, se eu tenho o conhecimento como estabelecedor daquilo que eu busco enquanto prazer, eu vou evitar as dores no corpo e a perturbação do meu espírito, da minha alma, do meu ser. E isto aqui, estes elementos, quando agem juntos, suscitados por isto, por este crivo famoso, o crivo que é a racionalidade, o crivo que é o conhecimento e a racionalidade. Quando eu alcanço estes elementos, eu chego à felicidade. Olha aqui. Então perceba uma coisa importante. O prazer e a felicidade não são obtidos de qualquer maneira, não é qualquer coisa e não está em qualquer âmbito. Eu preciso obedecer determinadas condições. Eu preciso ter determinados instrumentos. Eu preciso ter determinados elementos bem estabelecidos e conduzidos e constituídos para que eu consiga, de uma forma adequada, chegar à felicidade. Olha aqui. Então, a felicidade ela não é obtida de qualquer maneira. A felicidade ela não é obtida com prazeres ilimitados. A felicidade ela não é obtida de qualquer forma. Eu tenho reguladores, limitadores e, claro, extremos elementos que vão conduzir, conscienciadores para isso. Tá? Então, o prazer e a felicidade, em que somados o prazer e a felicidade, este hedonismo estabelecido, eu não posso construí-los de qualquer maneira. Tá? Eu preciso ali, obviamente, obedecer este processo. E aí é fácil você entender, e é muito importante que você
consiga, na verdade, apreender que o conhecimento e a racionalidade, né, que aquilo que a gente produz, aquilo que a gente intenta, aquilo que a gente investiga, observa, constrói, delineia a partir, né, das nossas condições que são intelectuais, servem muito para evitar o nosso sofrimento. Se você inverter a felicidade, que seria a infelicidade ou o sofrimento, você pode perceber que os condicionadores ou os elementos que são fundamentais ou fundamentam o encontro ao prazer e à felicidade, eles são também grandes potencializadores para evitar o sofrimento. Então, olha só, dentro de uma condição epicurista, você evita o sofrimento buscando um prazer adequado, buscando uma felicidade através desse prazer adequado, através desta busca, utilizando os crivos necessários, para que consigamos alcançar aquilo que é perpétuo, aquilo que é duradouro, aquilo que vai nos conduzir necessariamente a uma condição melhor, não meramente passageira e não somente utilitarista. Tá? Mas eu quero fazer um destaque a vocês. O Epicuro, nosso querido grande filósofo Epicuro, destacava a amizade também como uma espécie de veículo fundamental. Olha, esta amizade enquanto veículo direcionado ao prazer e à felicidade. Olha aqui. É importante, tá? O quanto Epicuro ele favorece, o quanto Epicuro ele cita, o quanto Epicuro ele traz, tá? Este calor humano, esta possibilidade de estar entre aqueles que nos agradam, a própria filia, né, a amizade como um amor sincero. E é interessante que a própria palavra filosofia traz a palavra amizade, porque é o amor filia, que é o amor amizade. Considerado um amor extremamente sincero, bem diferente de um amor passional, que até mata, o amor erótico, bem diferente de um amor protecionista, que é o amor ágape, o amor fraternal. Pai, filho, irmãos, é proteção demais. O amor filia como um grande destaque, um amor filia, um amor amizade, os amigos como grandes condutores, grandes apoiadores, tá? Como grandes personagens que podem dar a mão, nos auxiliar, nos conduzir para o alcance também de um prazer, de uma felicidade, ou seja, a concretização desse pensamento hedonista, esse hedonus propriamente dito, ou hedonismo como muitos almejam. A doutrina epicurista, ela é uma doutrina que traz também para a gente uma extrema valoração do contato coletivo. Não é à toa, por exemplo, que o nosso querido filósofo Epicuro, ele ia dando continuidade aos seus ensinamentos ou conversando com seus amigos, discípulos, companheiros, dando voltas nos jardins de sua propriedade, os famosos jardins do Epicuro. Tá? Dentro deste processo peripatético, né, esse processo de passeio, esse processo de caminhada, ali suscitavam, né, várias reflexões sobre o comportamento humano, sobre aquilo que realmente traz um prazer duradouro, perpétuo, e sobre aquilo que pode ser construído enquanto prazer. Olha que coisa interessante. Tá? Epicuro, o nosso filósofo Epicuro, dentro da sua teoria epicurista, nos fornece meio que uma receita, né? Tá? O grande Epicuro traz para a gente algumas considerações que podem nos guiar a alcançarmos o prazer, um prazer duradouro, e a felicidade, uma felicidade plena. Ok? Então, doutrinas éticas, a partir de Epicuro. Epicuro, o nosso grande filósofo. Epicuro enquanto pensador, Epicuro enquanto teoria helenística, trazendo para a gente conselhos para alcançarmos o prazer e a felicidade. Certo? Fica aqui mais uma vez o nosso forte abraço. Continue conosco. É um prazer, vou aproveitar aqui a expressão de Epicuro, né? Epicuro, prazer estar conosco sempre aqui, vocês. Vamos continuar as nossas reflexões em outras aulas, tá? Eu sou o André, deixando aqui essa palavra de incentivo, motivação e felicidade. Tá?
Então, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando com muito prazer e felicidade.